Olá, estamos aqui novamente com o nosso Direito Simples Assim. Hoje a nossa mesa está aqui completa, com muita gente boa. Nós temos aqui Primeiro vamos falar dos nossos companheiros, que é o Vinícius Ayala, a Tamara Olá. Santos, tem também a Morgana, que está lá no cantinho, e o Léo Lima, que está ali comandando todo o trabalho aqui. Mas hoje a gente está recebendo uma pessoa muito bacana. Muito bacana. Vai valer a pena o nosso bate-papo. Nós vamos falar aí desses conflitos de guerra no mundo atual, né? Esse bombardeio de informações que a gente tem aí. A gente vai tentar entender isso um pouquinho. E a gente está recebendo aqui Adriano Cerqueira. Adriano Cerqueira é cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC, professor de Administração Pública da UFOP, Federal de Ouro Preto, professor de especialização na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, tem mestrado em Ciência Política e doutorado em História. Então, já dá para entender que o papo vai ser bom, né? Nós temos muita alegria de te receber aqui, Adriano. Não vamos te chamar de doutor, embora você seja doutor? Por favor. Porque Não precisa. jovem como nós... Não, eu ainda tô novinha. Jovem como nós. Então, a gente quer te dizer que é muito importante receber pessoas com essa capacidade de informação e esclarecimento para nós aqui e para aqueles que nos assistem. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rosane, em nome de você, a toda a equipe, tá? Para mim é uma grande satisfação estar presente aqui com vocês. E eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Eu espero que ajude as pessoas a entender direito o que está acontecendo, né? Nesse bombardeio literal de informações que a gente está toda hora recebendo sobre vários eventos, inclusive de guerras. E assim, a gente fica muito confuso com tudo que é falado, muita coisa a gente não entende. E aqui o nosso canal é de direito, mas tentando mostrar tudo isso de uma forma muito simples, para que todo mundo consiga entender, né? Então, esse é o nosso objetivo e eu tenho certeza que nós vamos esclarecer muita coisa aí para quem nos assiste. Vamos começar falando, nós estamos hoje com discussões, com conflitos entre Rússia e Ucrânia, entre Israel, Irã, Israel, Gaza, né? A região palestina como um todo, né? Então, a gente quer que você fale um pouquinho da história, o histórico, assim, uma forma resumida, mas o histórico desses conflitos. Tá certo. São, primeiramente, conflitos de povos muito antigos, né? Assim, de história muito antiga, história milenar, de certo modo, né? Se a gente pensar no povo judeu, né? As diferentes populações que habitam lá no Oriente Médio, toda a questão, a complexidade religiosa, né? O judaísmo é uma das religiões mais antigas que se conhece. Depois veio o cristianismo, depois veio, né, o islamismo. Tanto o cristianismo quanto o islamismo têm uma tendência imperialista, ou seja, expansionista. Eles querem literalmente convencer todo mundo, de qualquer modo, a seguir a sua fé, né? Então, são religiões que se expandiram para muito além das fronteiras, né? Já o judaísmo não tem tanto essa questão, né? Está muito vinculada ao povo em si, né? Não teve tanta... Inclusive, eles têm o menor número de adeptos, né? Exatamente, né? Então, assim, você tem tipos de formatos religiosos, vamos colocar assim, institucionais. Algumas são mais agressivas em tentar dominar a humanidade mesmo, né? Tanto o cristianismo quanto o islamismo tem um histórico, inclusive, de conflitos muito graves, né? Inclusive tentando chamar para si uma terra que originalmente, durante muito tempo, estava no povo judeu, né? Então, aí a gente vê que fica difícil tentar ver quem que surgiu primeiro, né? Eu acho que uma das primeiros equívocos que a gente tem que tentar evitar nessa questão é achar que tem uma questão de justiça histórica aí. Eu acho que vários povos há centenas de anos estão lá brigando para ficar naquela região e, de certo modo, eles têm que se viabilizar ali.
Muitos não conseguiram, outros estão conseguindo, e eles fazem a história dessa região. Né? Então a gente tem essa questão religiosa que é muito séria, né? E a gente vê nessa atuação, né, do islamismo, né, do judaísmo, do cristianismo também, conflitos que estão permanecendo nos dias atuais. Inclusive, há muita perseguição ainda religiosa em regiões da África e também do próprio Oriente Médio contra, por exemplo, cristãos. Né? Você tem um problema muito sério, né, de dizimação mesmo, quase genocídio, e que sistematicamente estão sendo vítimas disso. De certo modo, essa questão israelense, palestina, acaba pegando mais atenção mundial, né? Mas a gente tem vários outros conflitos nesse sentido. Então, assim, são vários eventos de guerras, né, de conflitos. A coisa se tornou um pouco mais intensa depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel conseguiu ter o seu Estado, né, em 1948. Imediatamente os países árabes tentaram tirar Israel do mapa, né? Várias guerras foram feitas envolvendo, né, Líbano, o Egito, Síria. a Síria, e o Israel já mostrando uma grande capacidade militar, né, sempre ganhando esses conflitos. Israel rapidamente se apodera, né, da tecnologia nuclear, desenvolveu o armamento nuclear, e Israel provavelmente tem isso como uma última opção, né? Se algum Estado árabe conseguir fazer aquilo, né, de erradicar o povo judeu da terra, antes eu vou ter que passar por essa última cartada israelense, que vai ser lançar, né, provavelmente armamento atômico. Eles não vão fazer isso agora, então está muito longe disso, mas com certeza é uma das garantias que Israel tem para si, para que continuar nesse esforço de se manter nessa região, né? E por outro lado, você tem essas populações árabes, né, tentando se estabelecer nos territórios existentes. Muitos avanços já aconteceram, né? Por exemplo, o Egito, que era um país que entrava em conflito constante com Israel, no final dos anos 70, celebrou um acordo, né, de Camp David, né, o acordo de paz, né, entre Israel e Egito, e desde então esse acordo tem se mantido. E, de certo modo, quando você tem a Revolução Iraniana de 1979, que, né, o Khomeini ascende ao poder, né, e tirando a monarquia do Reza Pahlavi, aí você tem o Irã como um país mais agressivo, adotando uma postura de maior combate, digamos assim, em relação a Israel. E desde então, essa possibilidade de um confronto mais direto entre Israel e Irã estava possível de acontecer, e o que a gente está vendo hoje é exatamente chegando às vias de fato, principalmente porque o Irã estava avançando na possibilidade de conseguir ter também armamentos nucleares. Israel claramente já deu a notícia lá para todo mundo da região que eles não vão tolerar isso. Então a gente vai ver. Só eles podem ter. Só eles podem ter. Né? Quem chega primeiro, né, acha que tem que ficar assim mesmo. A questão religiosa nesse conflito aí, assim, de uma forma geral, como é que você vê isso? Ela, para mim, é o que explica boa parte dos eventos, né? Porque você tem quase uma missão religiosa para alguns dos povos existentes ali, a ideia de que só pode ter uma fé presente. Inclusive o Irã, é muçulmano, é islâmico, mas é ligado são xiitas. Eles têm um entendimento de quem que é, né, o descendente, né, dos profetas. E os sunitas têm um outro entendimento disso aí. Então você tem uma rivalidade, por exemplo, o principal estado sunita que não gosta do Irã é a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita vê no Irã mais um problema do que propriamente um aliado. E a Arábia Saudita com certeza tende mais a se aproximar de Israel e Estados Unidos do que propriamente do Irã, por uma série de razões, inclusive econômicas, né? Uma boa parte dos títulos do Tesouro da dívida americana estão sob o poder, né, da Arábia Saudita, né? Então eles têm esse interesse, né, nesse sentido. E ao mesmo tempo há um entendimento que o Irã
quando teve essa Revolução Xiita, virou uma peça desestabilizadora na região, né? O Irã, ele trabalha para uma estabilidade na região. E aí você tem a possibilidade dessa desunião árabe, né, favorecer a estratégia tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Inclusive, quando aconteceu recentemente, né, poucas horas atrás, né, a resposta do Irã, né, bombardeando, né, as posições americanas no Catar, boa parte dos países árabes da região reagiram condenando o ataque Contra o Irã. contra o Irã, né? E o Irã também fez uma resposta meio assim, para americano ver, vamos usar esse termo, né? Avisou, a gente vai mandar esses mísseis, mandou, todos foram interceptados, né? Só um que não foi porque também não ia acertar o alvo, enfim. Isso a gente ouve dizer por aí, né? Que a gente vai depois falar sobre isso, né? Mas tudo indica que a questão como está lá na região indica que o Irã está aparentemente mais isolado nessa disputa contra Israel. Você não vê nenhum país de grande força podendo ajudar o Irã. Inclusive a própria Síria, né? Não se opôs, né, a que aviões israelenses passassem, inclusive até ajudou na interceptação, né, principalmente de drones, né, iranianos que estavam indo para Israel. Então você vê que a própria Síria, talvez numa posição de fraqueza, né, acabou de estabelecer um novo regime, está aceitando ficar mais, não está atrapalhando os planos israelenses em relação a essa questão. Então a gente vê que a questão religiosa ela ajuda a entender boa parte dos problemas que acontecem lá. Há muita divisão no mundo árabe, né? Não apenas étnico, mas também questões religiosas. E isso dificulta bastante a possibilidade de se pensar numa união. Inclusive, mesmo essa aparente adesão do Irã à causa palestina é questionável. Porque se o Irã conseguir seu maior objetivo, que é se impor sobre Israel, o segundo momento vai ser impor a sua fé em toda a região. Né? E aí quem não aderir e o engraçado é que Israel tem essa unicidade, né, muito forte, né? Isso. O povo judeu tem essa fé muito presente, né? Inclusive ao ponto de dizer que ele é o povo escolhido para aquela terra, né? Exatamente. E a gente está assistindo, inclusive, segundo relatos, né, muito israelense, muitos judeus se dirigindo a Israel, né, para tentar ajudar nesse esforço. Porque eles têm essa unicidade, né? Esse amparo, né? Exato. Muito forte, definido, que, por exemplo, a questão do povo árabe talvez não tenha justamente por causa dessas divisões, né? Com certeza o mundo árabe é bastante dividido, né? Uma nação árabe unida dificilmente vai acontecer, né? Porque você tem várias diferenças, disputas, não há uma ideia de nação unindo a tudo e a questão da fé também mais divide que unifica. Porque se torna fundamentalista, fica confuso, né? Fica bastante. E a questão econômica nisso tudo aí, como é que fica isso? Pois a questão econômica, a gente vê a questão principalmente do petróleo, né, que é bastante estratégico ainda no mundo presente. Né, o mundo é movido basicamente ainda por petróleo, né, por mais que se queira pensar em fontes alternativas. As grandes potências, quando eu falo as grandes potências do mundo atual, eu falo principalmente Estados Unidos, China e Rússia. Falo Rússia não tanto pelo sentido geopolítico em si, né, mas pela questão de ser superpotência nuclear. Né? E essas três superpotências têm claramente interesse nessa questão lá do Oriente Médio, na questão do acesso ao petróleo. A China depende muito do petróleo que vem do Irã, né? É um dos grandes fornecedores de petróleo para a China. Então, a China está tendo uma posição, ao me ver, bastante tímida mesmo nessa questão, né? Cautelosa, porque sabe que a escalada de um conflito na região pode exigir algum posicionamento por parte da China, já que tem uma aproximação diplomática, né? Através, inclusive, do BRICS, enfim, a China teria que se aproximar mais do Irã numa escalada. Mas a China não quer isso, com certeza, né? Não é interessante para a China ter uma disputa nesse sentido. Por outro lado, os Estados Unidos apoiam o Israel, porque o Israel é a grande base, né, aliada americana na região. Israel é o país que mais dá apoio, inclusive logístico, de inteligência
O serviço de inteligência israelense brilhou, né, nesse conflito contra o Irã. Quando teve os primeiros episódios de bombardeios, né, israelenses, muitos aviões iranianos simplesmente não conseguiram sair, né, do solo porque já tinham sido sabotados. Os que conseguiram tiveram pouco tempo de voo. Então, houve um grande trabalho de inteligência ali, né, atrapalhando a capacidade de resposta. Então, os Estados Unidos dependem dessa inteligência do Mossad, né, inteligência de Israel também na região. A própria Arábia Saudita, o Donald Trump tem a ideia, né, de fazer uma aproximação na região entre a Arábia Saudita e Israel, né? No primeiro mandato dele, ele tentou avançar desse tipo de composição. Então, há um interesse americano, com certeza, nessa região e que tem, a meu ver, como peças fundamentais Israel e a Arábia Saudita. Já a Rússia e a China, no Irã, tem um parceiro estratégico importante. A Rússia, inclusive, tem usado, né, armamentos, principalmente os drones, na guerra, no confronto que está tendo contra a Ucrânia, né, que é um outro confronto dos dias atuais. Então, a gente vê a questão econômica aí, principalmente nessa questão do petróleo, né, e da importância que representa a região no mundo atual. Adriano, só completando essa parte econômica, então, primeiro, agradecer o convite, né, que eu fiz para ele. O Adriano é uma pessoa muito acessível e aceitou de pronto o convite. Bacana, né? Então, a gente viu que uma das cartadas que, só complementando essa parte econômica, eu acho interessante a gente falar, que foi a ameaça do Irã de fechar o estreito ali, né, que é 25% da quantidade de petróleo passa por ali. O Irã está no Estreito de Hormuz, né? Isso. E então você acha que era só uma bravata? Porque se ele fechar o estreito, vale para ele também, né? Então, ou seja, se ele é dependente do petróleo, é mais uma bravata, assim, mais uma ameaça do que uma coisa concreta. Seria a última carta na manga que eles teriam? Antes de mais nada, Vinícius, eu agradeço demais o convite que você fez, né? Foi com uma grande honra e prontamente, né? Eu vi que eu aceitei porque eu poderia também, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Isso. E sim, eu acho que é quase uma medida de exagero da parte do Irã, né? Tipo assim, olha, a gente pode fazer isso, né? A gente pode, se quiser, bloquear o estreito, né? E praticamente viabilizar em curto prazo, né, o comércio de petróleo. Só que tem a questão da China, né? A China vai ser uma das grandes atingidas por essa medida. E se o Irã fizer isso, além de se isolar mais ainda, vai perder, né, provavelmente a adesão da China. E vai ser um tiro no pé também. Então fica claro que foi mais um rosnado, uma ameaça do que a gente pode fazer. Só que eu acredito que tanto os Estados Unidos quanto Israel têm planos para rapidamente liberar o estreito se isso acontecer, né? A frota marítima do Irã não é nada grande, porque, né, comparado. ali não pertence. Ali não pertence. É um espaço internacional ali, Sim, não é? Sim. Está na costa dele, mas, por exemplo, se ele afunda ou impede a passagem, alguma dificuldade ele gera. Algum prejuízo ele gera. Então, assim, é como se fosse a última cartada, mas é mais um rosnado, né, do que talvez efetividade, porque a medida vai prejudicar o próprio Irã, que é exportador de petróleo. E outros atores que ele tem apoio, como, por exemplo, Rússia ou China, também vão ser. Então, assim, é mais um rosnado, né, pelo que o Adriano está falando. Até porque eu acredito que, igual o Adriano falou, que eles vão rapidamente conter esse bloqueio, né? Então, assim, vai ser mais para poder, olha, eu posso, mas não devo. Eu vi muita reportagem falando que isso era mais para gerar uma pressão internacional, porque é uma medida, por exemplo, a própria guerra já gerou um aumento dos preços. E então o preço já aumentou por causa da possibilidade do conflito, né? Fechando o estreito, aí é um prejuízo concreto. E não é para todo mundo que depende do petróleo, que é praticamente todos os países do mundo. Inclusive a gente. Inclusive o Brasil, que somos cada vez mais autossuficientes, mas ainda necessitamos. Agora, aprofundando também, e a questão política? Porque a gente já falou da econômica, da questão religiosa, a gente tem que analisar, né, de todos os âmbitos. E a questão política, que muitas vezes o que se apresenta não é o que
que realmente está acontecendo, né? Eu tinha um professor meu que falava que a gente é um conselho de vida, a gente tem que observar o que as pessoas estão fazendo, não o que elas estão falando. Isso vale para pessoas, como também vale para países. Ele sempre falava isso. Inclusive a gente vê uma desfragmentação de informação, né? Porque ontem eu estava acompanhando essa questão, teve lá a questão falando, né, do Trump, de um possível cessar-fogo, né? E aí, pouco tempo depois, está lá o Irã atacando o Israel. Então a gente fica assim, meio perdido, né? Como é que fica? Porque as informações chegam pra gente de forma atravessada, né? E como a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, informação também faz parte da guerra, né? Com certeza. Explica isso aí pra gente, Adriano. Não, Adriano, e assim, só complementando, que eu acho muito engraçado, eu gosto de ver as declarações, que é tipo assim, Irã manda que Israel irá chorar lágrimas de não sei do que. Aí o outro vai e fala, não, o Irã irá se arrepender, não sei do que. As ameaças parecem duas pessoas brigando, assim, uma ameaçando a outra. Exatamente. Aí você vai sofrer a minha fúria. É uma o coisa Irã para os Estados Unidos, teatral, o ataque, né? vai ser... como é que fala? Os Estados Unidos falou, né? Aliás, o Irã falou para os Estados Unidos, né? Vocês terão uma noite trágica, que não sei o quê. E ele nem conseguiu. Ele nem conseguiu mandar mencionar. Nada. Nisso, Tamara, o que acontece? No caso da política, o que a gente vê nitidamente são os três grandes. Eu vejo hoje o mundo com três grandes potências, mas que curiosamente tem também três grandes lideranças, né? O Trump chegou com tudo nesse segundo mandato, né? Ele tomou decisões bastante arrojadas, inclusive internamente nos Estados Unidos. Em termos geopolíticos, o interesse dos Estados Unidos com a América Latina está claramente colocado, né? Muitas das principais ações externas que o Marco Rubio, né, que é o secretário de defesa, né, dos Estados Unidos, fez, foi basicamente o secretário de Estado, né, que é responsável pela questão geopolítica, digamos assim, foi barrar a influência chinesa no Panamá, né, dar o recado duro a Canadá e México sobre o controle das fronteiras, né, e agora mesmo, né, chamou a OEA, né, no sentido de apoiar a ação, ou fica do lado do Irã ou fica do nosso lado. Ou fica do lado dos bons ou fica do lado dos maus. Mais ou menos foi assim que o Trump colocou. Então o Trump está emergindo com uma grande liderança mundial, confrontando a União Europeia. Então, assim, é um grande ator hoje. Concordando ou não com ele, tem que reconhecer que ele é um grande ator. O Putin é outro, né? Ele está, né, décadas governando a Rússia. A Rússia está envolvida num conflito mais longo, digamos assim, né? Que é contra a Ucrânia. E o Putin, claramente, muitas das decisões da geopolítica mundial passam pela cabeça dele e pelas decisões dele. E a gente tem, né, o Xi Jinping da China, que a China tem sido um pouco menos belicosa em termos, né? mas ela está muito agressiva em questões de acordos econômicos, comercial, comprando muitas terras importantes, enfim. Então a China está tentando ampliar, né, a sua influência, né, de um modo mais soft, né, digamos assim, menos bélico, mas é um grande ator. Só que quando a gente tira esses três, a gente não vê muito mais atores importantes. A União Europeia tem uma carência nesse sentido. E esse confronto entre Israel e o Irã está mostrando uma liderança política importante do Netanyahu, né? Netanyahu, cada um fala de um jeito, né? Mas ele está muito importante porque ele, quando teve, né, aquele atentado em 2023, né, em 7 de outubro, que mais de 1.200 israelenses sofreram com aqueles ataques terroristas, né, coordenados pelo Hamas, ele estava num momento político fraco lá no Israel. Só que a reação pronta dele fortaleceu ele muito. E essa ação dele, né, junto com os Estados Unidos, de eliminar a ameaça nuclear iraniana, como aparentemente eles conseguiram, né, deu a ele uma grande força política. Então a gente vê, em termos políticos, um fortalecimento, né, do Trump, inclusive internamente, né, a popularidade do Trump está aumentando, né, esse discurso dele que ele é contra a guerra, por isso que foi rápido, né, anunciar que já tinha paz, né, que ia ter um cessar-fogo entre Israel, e o que foi desmentido logo cedo, né?
Mas é muito nesse afã dele de mostrar que não quer pensar em guerra, enfim. O fortalecimento interno do Netanyahu, né, que eu acho que isso é evidente, o enfraquecimento do regime iraniano, né, boa parte das suas lideranças foram eliminadas, né, assim, e o termo é esse mesmo, né, porque caiu bomba em cima deles, então nem sabe o que sobrou, né, enfim, foram ataques bastante cirúrgicos nesse sentido. E aí fica a questão mundial, como é que está a política na região? Eu acho que a importância da Arábia Saudita vai crescer nessa região, né? Tem que ver qual que vai ser os passos nesse sentido, se vai haver uma aproximação efetiva entre Israel e a Arábia Saudita, que é o desejo do Trump, né? Não sei como é que vai ser essa questão. A questão é como que o Irã vai sair desse conflito, né? Se vai conseguir manter o seu regime ou não, porque eu acho que hoje a maior preocupação do Irã, ou seja, do governo iraniano, é não perder o poder, porque estão correndo esse risco, né? Então, estão querendo se preservar para sobreviver a essas incursões. Mas e se ele perder o poder, quem ficaria no poder naquela região? Pelas redes sociais, quem está aparecendo é o príncipe, né? Do Pahlavi, né? É ele que tem surgido, né, com um discurso de união nacional, mas eu não vejo, e aí eu não vejo mesmo, uma oposição clara dentro do Irã, porque é um regime brutal de repressão. Deve existir com certeza, mas não sei qual vai ser o momento que eles vão sair às ruas, correr o risco, né, sofrer retaliação. Então, acho que esse momento... Porque lá a retaliação é forte. É forte. E eu acho que o regime iraniano está forte ainda para se manter no poder. Não acho que está tão enfraquecido assim para poder ser derrubado, que eu acho que seria... Foi uma das falas que saiu aí na imprensa que o Trump teria falado alguma coisa de mudança de regime lá no Irã. O Trump está falando isso, mas é muito mais, eu acho que um desejo mesmo, talvez uma exortação para que algo aconteça lá dentro, que propriamente uma ação efetiva. Se houver alguma coisa, acredito que vai envolver Israel, né, principalmente na sua inteligência, e pode até ser que exista já um núcleo de resistência criado lá, mas que até onde se saiba não apareceu, né? E nem sei se vai aparecer, porque eu acho que o regime iraniano está tentando se preservar para se manter no poder. Sabe que essa guerra já perdeu, o espaço aéreo iraniano é de Israel, enfim, acho que já sabem que perdeu boa parte da sua capacidade de tecnologia nuclear que estavam desenvolvendo. Eu não sou ingênuo, claro que o Irã queria ter a sua bomba atômica sim, né? Ficar claro, né? E eu acho que essa capacidade foi retardada por muitos anos, né, pela ação de Israel. Então, nesse sentido, eu acho que o maior interesse americano e israelense já foi atingido. O segundo alvo secundário seria a derrubada desse regime. Eu não sei até onde eles vão nessa questão. Talvez eles deixam para um depois ou aguardar o enfraquecimento do regime que já aconteceu. Agora, me parece que o Irã está isolado lá na região, sim. Você vê que, né, nenhum país claramente da região está mostrando um apoio mais efetivo, né, e nem tem condições para isso. Sabe que aquele espaço lá hoje aparentemente está dominado, né, pela essa coalizão, né, Israel e Estados Unidos. Só um minutinho. Só voltando na questão da inteligência, dessa coisa da segurança lá de Israel, como é que eles não conseguiram prever o ataque lá de Hamas. Do Hamas. Essa foi a grande crítica que, né? que o Netanyahu sofreu. Inclusive, a sua rápida resposta, né, de perseguir, né, os que fizeram aquele ataque, conseguiu dar a ele uma sobrevida e depois houve toda uma adesão, uma união nacional em torno do governo, entendendo o seguinte, estamos sob ataque, né? Foi muito sério o que aconteceu com a gente, o governo é este e é com ele que a gente vai reagir. E aí o Netanyahu soube dar uma resposta efetiva, né? Mas assim, foi que nem o Yom Kippur, né? Quando teve a guerra do Yom Kippur, também houve uma falha da inteligência israelense, né? E quase foi sério. Inclusive, eu estava lendo, foi um momento que Israel cogitou de usar arma nuclear, porque o risco de perder a guerra, logo no início, foi muito alto. Então, havia o risco de Israel realmente sumir do mapa. Mas isso não ia acontecer. Antes disso... né? Mas não há uma unanimidade de apoio ao Netanyahu em Israel, não. Não há, mas enquanto tiver nesse clima de guerra, você tem
esse governo de união, como eles falam. Né? Ninguém entra em discussão. Israel é muito dividida, muito polarizado, a gente sabe disso. Só que hoje Netanyahu está com uma popularidade maior do que quando teve os ataques terroristas. Eles precisam manter, né, a união para poder manter essa questão, vamos dizer assim, de vencedores, né, da guerra, alguma coisa nesse sentido. E também uma unidade nacional é fundamental para você poder, né, enfrentar, né, qualquer conflito ali, né? E o Israel atacou o Hamas, depois o Hezbollah, depois os Houthis, agora Irã. Então, assim, Israel foi agindo numa escalada crescente, tentando abater a capacidade iraniana de, né, desestabilizar ali na região através desses grupos terroristas. Vou fazer duas perguntas, sim, porque é a mesma interpretação, porque é o seguinte, hoje em dia, nessa polaridade que nós temos de somente esquerda e direita, tudo o discurso, toda a questão internacional ou todas as questões que podem acontecer, tem sempre um viés para a esquerda e um viés para a direita. Ou eu defendo, ou eu condeno. Isso. Como que fica esse conflito de Israel-Irã, Israel-Palestina, né? Principalmente aí, pode ser até no caso brasileiro, que é que nos interessa muito, quais são os argumentos da esquerda para esse conflito e os argumentos da direita para esse conflito? Fazer duas aí que... É bem interessante isso. No caso da esquerda, você tem uma simpatia pela causa palestina, primeiro por ser um povo identificado como um povo oprimido, né? Uma minoria, um povo que sofre um histórico, né, de agressões, né, de perseguições. Israel representa o capitalismo, representa, né, o imperialismo yankee, né? Israel seria um Estado baluarte, né, do imperialismo dos Estados Unidos na região. Então, Israel seria a própria ideia, né, do capitalismo querendo triunfar numa região que a esquerda entende que é genuinamente árabe, palestina, muçulmana, né? E inclusive até uma ideia de que eles chegaram antes, né? Inclusive você vê entre a esquerda a ideia de que Israel chegou nos anos 40, né, 48, e tomou a terra dos palestinos, ignorando, né, milênios de história. A história anterior. A história anterior, né? E agora, um dado interessante é que no século XIX, quando você teve na Europa a formação do movimento sionista, era um movimento de extrema esquerda, inclusive fazia ações terroristas lá na Europa e também no Oriente Médio, porque teve primeiro domínio da Turquia, depois, né, da Grã-Bretanha, só que foi perdendo esse potencial, né? Então a esquerda tem adotado essa postura. A direita, ela entende que Israel é um país mais plural, né? Permite que outras minorias coexistam lá. É um país moderno que investiu, né, no capitalismo. É um país de grande tecnologia. É um aliado, né, histórico do Ocidente, dos países ocidentais. A direita se identifica, né, como um país ocidental e reconhece a liderança americana nesse sentido, então é um aliado. E tem uma coisa curiosa, que a direita também aqui no Brasil está assumindo um contorno religioso mais, digamos assim, evangélico. E os evangélicos têm uma questão de fé com Israel, né, com a pátria, né, israelense. Até que você vê muitas vezes eles levantando com a bandeira de Israel. Então tem também essa questão religiosa, que também está motivando a questão da polarização. Aquele Israel da Bíblia, né? Eles pensam que esse Israel daí agora é o mesmo Israel lá da Bíblia. E aí isso gera uma adesão, uma aproximação muito forte. E como é um movimento crescente, né, porque os evangélicos, saiu agora o último censo, né, mostrando que eles cresceram 5,26%. E há uma marcha histórica, né? Em algum momento, né, vão
equalizar porque o catolicismo tem caído também nesse caiu sentido. Mais ou menos 8. Então, assim, é interessante essa polarização nesse sentido. Eu tentando, né, rapidamente falar, eu vejo essa polarização em torno desses valores e do que representa Israel e do que representa os palestinos. E a gente, uma coisa, né, que eu fiquei de falar, que é a questão da guerra de informações, é que eu, por exemplo, eu tenho acompanhado muito esses conflitos usando o antigo Twitter, o X. Por quê? Muitas lideranças falam por ali. Por ali, Muitos canais de informação falam por ali. Né? Então, assim, a gente vê um monte de informação vindo, aí você vê qual que vale, qual que não vale. Né? Você tem que fazer todo mundo essa filtragem. E agora, quando você vê uma liderança falando, é interessante. Inclusive para ver o discurso, né? A enganação que está querendo ser feita, a narrativa, por assim dizer. Né? Então, o Trump, por exemplo, gosta de usar o seu, né, truth social, né, a sua plataforma para se expressar, só que ele reverbera, né, nas redes de informação, né, nas redes sociais. Aí a gente vê todo esse discurso, inclusive que a paz vai chegar agora, que acabou a guerra, que é um desejo dele, mas que na prática não aconteceu. E a guerra, ela é feita também por informações. Então, essa busca de ter o controle da narrativa é decisiva. Inclusive, o Irã tem usado de inteligência artificial para mostrar o impacto dos seus bombardeios em Israel, mostrando forte destruição da cidade de Israel, que são imagens geradas por inteligência artificial. Mas aí estão falando para o público interno deles. Né? O regime iraniano falando, olha, a gente está sendo efetivo, está conseguindo combater. Então, essa guerra de informação sempre existiu, né? E a tendência com as redes sociais... Israel, inclusive, né, cortou o sinal de internet ali na faixa de Gaza. Sim. Impede, né, que repórteres acessem ali justamente para que o mundo não veja o que está acontecendo ali naquela região, né? Exatamente. Corações e mentes, né? Ficou famosa essa frase de um coronel americano na guerra do Vietnã, né? Falando que é por corações e mentes que a gente ganha o pé de uma guerra. E, de fato, né, todo aquele movimento hippie, né, em favor da paz, foi um forte movimento para fazer a retirada das tropas americanas do Vietnã. Né? Então, essa guerra de informações realmente existe e os governos sabem disso e usam de informação e contra-informação e desinformação à vontade. É isso que eu ia falar. Não tem nenhuma repressão, esse né, é o de forma internacional. Com certeza. E... Tá bom? O senhor, Adriano, você chegou a colocar ali muita questão desse cenário geopolítico. E a pergunta que não quer calar, porque tem gente, inclusive, que não está dormindo por causa disso. Vamos ter a Terceira Guerra Mundial ou não vamos? Agora não. Ô, Glória. Aí, tá vendo, gente? Vocês podem dormir. Não, eu posso falar à vontade, porque se tiver, eu vou estar aqui mesmo para me defender, né? Então não tem problema. Mas eu acho muito improvável, eu acho que está muito longe disso. As principais potências poderiam causar, né, esse pesadelo nuclear estão muito cautelosos. Os Estados Unidos, com certeza, o próprio Israel, né? Inclusive... o fato deles impedirem o Irã, aparentemente, de avançar na possibilidade dessa tecnologia é uma boa notícia, sim. Né? Eu acho que quanto menos países tiverem armamentos nucleares, melhor. Mas a gente não tem. Tudo bem, quem chegou primeiro chegou, né? Mas não é por isso que todo mundo vai ter, né? A gente viu o pesadelo. Paquistão e Índia, outros dias, tiveram uma escalada de conflito. Né? Pois é, e são duas nações com poderio nuclear, né? Ali é uma das áreas mais ativas, né? Mais preocupantes em termos de uma possível conflagração de guerra nuclear. Tá mais calmo aquilo lá, né? Tá mais calmo, mas assim, estão sempre na fronteira. A chispa ali sempre tem uma mostrando a liga para o outro, fazendo careta, né? Você tem todas aquelas provocações, mas assim, a qualquer momento aquilo lá pode escalar. Acredito que não vá, mas é um risco grande. Mas eu acho que não, acho que isso aí isso está muito longe de acontecer na minha avaliação. No geral, hoje, quais são os países que têm esse potencial atômico? Você sabe? Tem ideia? Cabeça, sim. Olha, vamos lá, né? Os Estados Unidos, né? A China, a Rússia, Inglaterra, França, deixa eu ver, Israel, né? Paquistão, Índia. Alguma daqueles países lá da antiga União Soviética, que eu agora não vou saber, mas, né, por exemplo, a Ucrânia chegou a ter, né, aparentemente Polônia. Abriu mão de ter, mas
Pode ter. Mas quem faz parte da OTAN, na prática, tem esse background, né? Ou seja, qualquer país que integra a OTAN, na prática, é um país que tem poderio nuclear, porque se for agredido, por ser país membro, tem resposta para isso, né? Então, a mesma coisa com a Federação Russa, né? Ou seja, alguns países aliados da Rússia e a própria China. Eu posso ter esquecido de algum país, mas eu acho que esses são os principais mesmo. Né, para quem está assistindo a gente. Que a gente saiba, né? Porque às vezes algum já conseguiu e ficou caladinho. Pois é, aqui durante muito tempo se temia que a Argentina teria conseguido, né? A Argentina é talvez o país mais avançado em termos de pesquisa nuclear aqui na América do Sul. E chegou uma época que havia preocupação da Argentina ter conseguido, mas aparentemente não, né? E o Brasil teve que fazer, né, na época do governo Collor, né, tinha um túnelzão lá e teve que explodir para mostrar que a gente não estava querendo brincar disso, né? Mas aqui na região, na América do Sul, Central, acho que só os Estados Unidos mesmo que tem. Né? Eu até vi uma pesquisa falando que o Brasil consegue enriquecer e ainda por cima tem urânio, né? Que é muito raro, não tem em todos os lugares. Que se o Brasil resolvesse desenvolver em um ano e pouco, a gente já teria uma bomba, porque a gente tem capacidade de enriquecimento, a gente domina isso, mas o Brasil fez a opção por assinar o protocolo do Tratado de Não Proliferação. Aí a gente só usa para fins pacíficos, né? Que seria as Angra medicina, 1, 2, medicina e Angra, que gera energia, que nem é tanto, são só duas. Eu acho que a Angra 3 nem limpa, né? Angra 3 nem começou nem terminou de construir, na verdade. A gente falou aí, você citou um pouco da Rússia, essa questão. Como é que fica o envolvimento do pessoal ali da Europa nesses conflitos? Olha, nesse conflito específico aí do Irã com Israel, a posição, inclusive da França, que era uma posição que podia ser um pouco dúbia, foi totalmente a favor de Israel, né? Grã-Bretanha também, inclusive a Grã-Bretanha anunciou que se os Estados Unidos entrassem no conflito, ela entraria junto, né? Então, assim, os países que mais vocalizaram, né, o apoio a Israel na União Europeia, que tendem a ser os países mais importantes, inclusive a Alemanha também nesse sentido, foi em apoio a Israel, né, por temer, né, o que seria, né, um potencial nuclear por parte do Irã. E entendendo também que Israel está numa ação defensiva. A favor desse discurso, dessa narrativa de Israel, é o fato, né, dos seus bombardeios terem sido bastante cirúrgicos, né? Não se sabe ao certo, né, de civis que morreram em seus alvos militares, né, inclusive pessoas, né, do alto comando iraniano que foi atingido, né, por esses bombardeios. Cientistas, né? Cientistas. Enquanto que o Irã soltou bomba à revelia, né, digamos assim, e muitas atingiram, inclusive hospitais. Então, quem ficou no papel ruim nessa história, né, que nem Ucrânia e Rússia, né? A Rússia tem bombardeado cidades e a Ucrânia tem tentado fazer operações mais cirúrgicas, né, contra alvos militares. Então, houve algo parecido com isso, só que assim, Israel fazendo certo, né, ou seja, atingindo alvos militares e objetivos militares, inclusive, né, cientistas, né, nucleares, enquanto que o Irã jogando bomba, né, contra populações civis e alvos civis, que inclusive esse último que aconteceu agora foi nesse sentido também. Né? Mas em relação a Gaza, os Estados Unidos foi mandando geral. Não, Gaza ali, o Israel entrou numa de... Israel não quis saber, não. Extermínio, era extermínio mesmo da população. Acabar com qualquer possibilidade, né, do Hamas. Nesse sentido, então, a gente tem visto, né, esse perfil de aniquilamento ali, né, do povo árabe ali na faixa de Gaza, essa coisa toda. Isso mina qualquer possibilidade aí, talvez, de um Estado palestino, né? Porque quando o Estado de Israel foi criado, lá em 1948, houve quem defendia ali a possibilidade da criação do Estado de Israel e a criação do Estado da Palestina, né? Exato. Que talvez, se a gente fosse pensar, seria o mais justo e talvez tivesse evitado aí boa parte desses conflitos. Mas ninguém quis fazer isso porque seria dar poder para os árabes, né? O problema é que os palestinos não são o Hamas, né? O Hamas é uma facção, sim, né? É um grupo extremista, grupo palestino, né? Extremista, né? Enfim, eu acho terrorista, mas enfim, essa é uma outra discussão. Só que tomou politicamente o poder ali da região. Mas você tem muitas outras populações ali, palestinas,
que sofre, inclusive, essa dominação, né, por parte do Hamas. Então, o fim do Hamas, né, ou seja, esse enfraquecimento, é uma oportunidade para que grupos, né, de oposição ao Hamas possam chegar lá nessa região. Agora, a capacidade efetiva deles se impor, acho que é baixa. Provavelmente vai virar um protetorado israelense ou americano, algo nesse sentido, para poder vigorar. O fato é que Israel não vai permitir que aconteça novamente o que aconteceu, ou seja, permitir que vários túneis que a faixa de Gaza se transformasse numa central, né, de operação contra Israel. A mesma coisa que aconteceu com o Líbano, né? O Hezbollah foi bastante atingido, então o Líbano hoje está numa situação um pouco mais controlada para Israel. Mas ali, volta e meia, vai ter esse problema. Acredito que Israel vai tentar fazer essas ações para desestabilizar qualquer capacidade agressiva de grupos mais radicais, mas ao mesmo tempo não vai ter nenhuma garantia de que isso vai acontecer novamente. Então, vai ser uma área eterna de conflito, ao meu ver. Tá. Só para ficar claro, Adriano, você tem colocado, né, tanto os Estados Unidos quanto a China como grandes potências aí na questão desses conflitos. Qual é o ponto de cada um nessa questão desses conflitos existentes lá entre Israel e Irã? Olha, os Estados Unidos, o que eles querem, com certeza, é uma região sem radicalismo islâmico, né, não importa de que natureza for. Qual que é o interesse americano nisso? Atentados terroristas. Os Estados Unidos não querem mais ser alvo disso. Então, a possibilidade de você ter uma região pacificada ali é fundamental. E, a meu ver, os parceiros estratégicos para os Estados Unidos conseguirem atingir esse objetivo são Israel e a Arábia Saudita. Eu acho que é por aí que os americanos vão tentar trabalhar essa estratégia. Que eu acho que enfim, é uma aposta, né, por assim dizer. Já a China tem um forte interesse de ter acesso a matérias-primas fundamentais, né? Muito do interesse geopolítico chinês é nessa questão de ter acesso a insumos fundamentais para ela. Gás natural, petróleo. E ela depende muito de gás, ela depende muito de petróleo. O Irã é um país que tem um grande potencial nesse sentido, é um país que se aproximou da China, né? Integra, né, o famoso BRICS, que eu não vejo como um bloco ainda geopolítico, mas eu vejo mais como uma arena de conversa mais aproximada entre os países que integram isso aí, e são claramente países que estão numa posição de subserviência, né, em termos de importância geopolítica, da China e da Rússia. Não existe ali um nivelamento, né, todos são iguais. Ali, nitidamente, né, você tem dois grandes países e outros que orbitam em torno desses. Como eu vejo, né, essa questão do BRICS. Então, o Israel, para a China, é importante o Irã, mesmo nesse governo atual, nesse regime, porque fez uma parceria importante com a China. E a China consegue, então, esses insumos tão importantes para o crescimento que ela quer ter, né, em termos industriais e tudo mais. Então, qualquer solução americana-israelense que envolva a China vai passar por não afetar esse interesse geopolítico. Até porque a China não gosta muito de movimentos religiosos, estados muito religiosos, né? A China tem cuidado com essas coisas. E o Brasil? Porque a gente tem que falar sobre a nossa perspectiva e o Brasil nesse enredo todo. O Brasil é um país assim, que está meio que perdido, a meu ver, nessa arena toda, né? Porque em termos geopolíticos, a importância do Brasil para resolver os conflitos ali é muito baixa. O Brasil não tem peso, né? Nem tradição na região. Nem peso. O Brasil não integra aquela região, né? Seria uma coisa se fosse um conflito aqui, Venezuela, América do Sul, Venezuela, ok. Mas ali no Oriente Médio, mas a gente tem muitos imigrantes, né? Aqui tem, mas a importância aí é mínima. E aí você depende muito do governo. A política externa brasileira, até mais ou menos a época do Fernando Henrique Cardoso, ela era principalmente impulsionada por decisões do Itamaraty. Havia uma certa autonomia do Itamaraty e os governos, claro, né, se pronunciavam, mas entendiam essa condução do Itamaraty. Mas quando começaram os governos petistas, o PT ele tem uma proposta de política externa, né?
Então você tem uma ideologização da política externa sobre governos petistas, sim, que é essa ideia do sul global, essa ideia de fazer o Brasil uma potência regional a ser ouvida, essa coisa de se aproximar de potências médias, principalmente de países que não sejam do primeiro mundo, enfim, você tem essa preocupação e essa pretensão de o Brasil uma potência regional nesse sentido. Então, quando você tem governos petistas, a gente vê uma maior aproximação do Brasil com o Oriente Médio, principalmente com países como o Irã. Sim. Quando a gente teve aquele governo do Bolsonaro, nessa questão houve um certo afastamento e uma maior aproximação com Israel. Então a gente vê que, dependendo do governo, essa questão de direita e de esquerda volta a se pronunciar em termos de política externa. Então, nossa política externa não é pragmática nessa região, não. Está sofrendo muito impacto desses vieses ideológicos do governo de plantão. E essa questão nuclear como um todo? Uhum. Né? Como é que você vê toda essa questão nuclear aí? Em termos assim, de poderio, de importância. Eu acho assim, com certeza, um país... a gente esqueceu de Coreia do Norte, né? Um dos países que tem. Porque eu lembrei da Coreia do Norte agora por causa disso. Coreia do Norte é um país pequeno, fraco, mas é uma potência nuclear. Então, é respeitado por isso. Então, governo, eu acho que é mais hoje, muito mais uma demanda de governos que propriamente de política de Estado, né? Eu acho que aqui na América do Sul não há interesse, né, para os estados desenvolver uma corrida armamentista nuclear. Porque se um estado tiver acesso, os outros vão querer ter, né? Então você vai ter uma corrida nuclear na região. Há aparentemente um consenso para que isso não aconteça aqui na região, que é uma região historicamente mais pacífica em termos de confronto entre os estados, né? Agora, países que têm um histórico de conflitos é uma opção válida, né? Então Israel conseguiu chegar primeiro nessa corrida, se firmou, tem esse controle, e até que não tenha essa capacidade nuclear ameaçada, vai ser o país com essa capacidade nuclear na região. E a maior atenção de Israel é evitar que haja outros países com essa capacidade nuclear. E a gente viu que eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Agora, dependendo do contexto, ter esse dispositivo nuclear é importante. A Ucrânia, por exemplo, se virar membro da União Europeia, é claramente já um país que vai contar com apoio, inclusive nuclear, dos países vizinhos contra uma eventual, né, escalada por parte da Rússia. Então, a questão nuclear hoje é estratégica nesse sentido. Ou você tem, ou você é amigo de um Estado poderoso que tenha e que seja capaz suficiente de te apoiar em caso de um aumento. Então, a gente ainda vive, sim, essa ideia de que precisa ter esse aparato nuclear em regiões de confrontação aberta. No caso, por exemplo, aqui nosso, na América do Sul, não se justifica e nenhum Estado tem essa intenção. Agora, o Oriente Médio, né? Esses lugares Ásia, mais beligerantes sempre vai ter. E a Europa já teve muito, né? Está numa paz nuclear, vamos colocar assim, né? E os Estados Unidos, né? Claro, China, Rússia também estão nessa situação. Que conversa boa, hein, gente? Muito. Pena que o nosso tempo acaba, né? Pois é, ué. Muito bom, muito obrigada. Viu, Adriano? Obrigado. Acho que foi bastante esclarecedor, né, gente? Com certeza. Vai dar para o pessoal ter entender, um panorama, né? Um panorama dessa situação como um todo. E não ficar aí tão refém de fake news, né? Exato. Muito obrigada, viu, Adriano? Eu que agradeço, foi um enorme prazer, tá? E sempre que eu puder, tá? Queremos poder contar, por favor, né, com você em outras oportunidades aqui, falando mais dessas situações que envolvem aí o direito internacional, e justamente né? Os conflitos internacionais, as relações internacionais. E como as coisas estão quentes no mundo hoje, o Adriano vai voltar com certeza para falar de outro tema. Todo dia vai ter alguma coisinha. E se tiver Terceira Guerra Mundial, pode me chamar. Se Terceira Guerra, se tiver... eu falei que o povo podia dormir sossegado. Eu errei!
Fala aí do nosso contato. Então, gente, aproveitando, né, a oportunidade, o Direito Simples Assim está sempre tratando, né, dos temas atuais, informações relevantes, para que todos nós possamos aí caminhar, né, num senso de informação. Então, siga-nos, né, no @ né, Direito Simples Assim ADV no Instagram, que tem muito conteúdo bacana. Tem aqui o nosso podcast, né, no canal do Portal UAI, né, no YouTube. E tem também a nossa coluna, né, onde nós todos aqui que fazemos parte do Direito Simples Assim e convidados, escreve, né, trazendo inúmeras informações lá para todos vocês aí de casa, que está disponível no EM Digital, né, no Estado de Minas Digital. Então, procure as nossas redes para ficarem informados aí sobre assuntos bem relevantes, né? Porque, como diz a Rô, o direito está em tudo, né? E a gente precisa começar a administrar isso, trazer mais, né? Antes, acho que a gente podia falar que o direito estava bem assim, como se fosse acima, né? E a gente tem que entender o direito como um braço de todos nós, né? Ele tem que estar ao redor de todos nós, né? É isso aí, pessoal. Então a gente fica por aqui. Até mais.